Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, 4 de setembro e você vai ver nesta edição. Consórcio tem alta de 11% em novos contratos de imóveis no primeiro semestre de 2018. Apenas os anos iniciais do ensino fundamental cumprem meta do IDEB. As vagas de emprego em Muriaé. O Jornal Atividade está começando. Consórcio tem alta de 11% em novos contratos de imóveis no primeiro semestre de 2018. Para realizar o sonho da casa própria, o Fábio teve primeiro que fugir do aluguel. Há 2 anos ele mora com o pai. Só assim conseguiu juntar dinheiro para dar entrada num apartamento que vai ficar pronto no ano que vem. Desde agosto, ele vem pagando também um consórcio para poder quitar o imóvel na entrega das chaves. Na somatória das minhas parcelas, hoje, o que eu pago de consórcio no financiamento bancário, eu ia pagar quase 3 vezes o valor que eu pago hoje de parcela no consórcio. 7 milhões de brasileiros participam de grupos de consórcio. A maioria quer comprar um carro. Em segundo lugar estão as motocicletas e depois os imóveis. Mas é preciso tomar alguns cuidados antes de optar por esse tipo de crédito. A administradora tem que ser autorizada pelo Banco Central e é importante ler o contrato com atenção. O Douglas se endividou para poder dar um lance alto no primeiro mês do consórcio de um caminhão porque acreditou na promessa de que seria contemplado, mas era tudo conversa de vendedor. O sonho de trabalhar por conta própria se transformou numa enorme dívida. Um ciclista ficou ferido com suspeita de fratura na perna ao ser atingido por um automóvel na rotatória da rodoviária, local bem sinalizado. As primeiras informações dão conta de que o ciclista teria passado pelo sinal vermelho e acabou sendo atingido pelo Fiat Uno. O Corpo de Bombeiros fez o socorro da vítima e a Polícia Militar iria ouvir as partes envolvidas para ver o que realmente aconteceu. O carro sofreu danos no para-brisas e farol. Um motociclista ficou ferido na manhã de ontem por volta das 7h50 na Avenida Castelo Branco, bairro da Gávea, após bater em um automóvel de uma autoescola. Segundo informações obtidas pelo sargento Aguinaldo do Corpo de Bombeiros de Muriaé, o condutor da motocicleta sofreu escoriações pelo corpo, sendo socorrido pelo SAMU e encaminhado para o Hospital São Paulo. Já os ocupantes do veículo da autoescola, instrutor e aluna, nada sofreram. Um acidente envolvendo uma bicicleta e um ônibus de transporte coletivo quase terminou em tragédia na manhã de ontem, no bairro João 23, em Muriaé. Por volta das 7 horas, o motorista da linha João 23 teve que fazer um desvio na rota devido a uma obra. Quando seguia pela rua Judite Pompei, fez conversão à sua esquerda para acessar uma travessa próxima à rua José Vidon Sobrinho. Um adolescente de 16 anos descia a travessa em direção à rua Judite Pompei em uma bicicleta e saltou da mesma ao se deparar com um ônibus. Ele não foi atingido pelo veículo. Já a bicicleta foi esmagada e destruída pelo ônibus. Em nota, a Aviação União informou que o motorista pediu socorro imediatamente. Entretanto, o garoto foi conduzido pelos próprios familiares ao Hospital São Paulo e passa bem. Ele sofreu apenas ferimentos leves. Ninguém no ônibus se feriu. Representantes da Aviação União foram ao HSP fazer uma visita ao jovem, que está bem, apesar de se queixar de algumas dores em decorrência da queda. Um homem de 57 anos morreu em um acidente na noite de ontem no quilômetro 633 da BR-120 em Viçosa. Carlos Cupertinho Magalhães andava de bicicleta juntamente com um amigo. Os dois seguiam sentido a Coimbra quando uma caminhonete de cor branca, aparentemente uma Fiat Strada, veio a colidir contra a bicicleta dele. O motorista evadiu do local sem prestar socorro. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas nada pôde fazer. Carlos morreu no local. Após os trabalhos da perícia, o corpo foi liberado e removido por uma funerária.
A polícia militar realizou intenso rastreamento por toda a região, mas a caminhonete não foi localizada. A suspeita é que o veículo esteja com alguma avaria em decorrência do acidente. Qualquer informação que ajude na identificação do condutor pode ser repassada à polícia de forma anônima, via 181 no Disque Denúncia ou no 190. Os Centros de Referência de Assistência Social de Muriaé, Casa Lar e Centro de Convivência para Idosos, instituições socioassistenciais mantidas pela Prefeitura Municipal, receberam livros de literatura brasileira e estrangeira infantil, infanto-juvenil e juvenil. O objetivo é ampliar o acesso à leitura dos muriaenses que utilizam esses espaços de convivência. O material foi doado pelo projeto Itaú Social por meio de parceria com a Prefeitura e serão utilizados pelos usuários da Casa Lar e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que acontece nos CRAS e no CCI. Segundo a coordenadora do CRAS Santa Terezinha, os livros vêm agregar ao trabalho oferecido a possibilidade de oferecer novas oportunidades às crianças, ao incentivá-las a ter o hábito da leitura. Segundo a secretária municipal de Desenvolvimento Social, a intenção é criar bibliotecas dentro desses locais. Muriaé superou a meta de vacinação contra a poliomielite e o sarampo ao imunizar 96,84% do público-alvo, que são crianças de 1 ano a menores de 5. A meta nacional era vacinar 95% deste público. A Prefeitura aplicou 4.910 doses da vacina, protegendo crianças muriaenses contra estas doenças. Com isso, não foi necessário realizar o dia D em Muriaé, no sábado, dia 1º, como outras cidades no estado e no país tiveram que promover por não terem alcançado a meta. A campanha terminou na sexta-feira, dia 31, mas a Secretaria Municipal de Saúde informa que os pais podem continuar levando os filhos para completar o cartão atrasado das demais vacinas de rotina. Ao todo, Muriaé possui 28 salas de vacina, localizadas nas unidades básicas de saúde em bairros e distritos e uma no Centro Municipal de Vacinação. As doses são aplicadas de segunda a sexta-feira, das 8 às 4h30 da tarde. A conta de luz dos brasileiros seguirá mais cara em setembro, mês em que vai vigorar a bandeira tarifária vermelha nível 2, o nível mais alto para as cobranças adicionais. Com isso, a conta de luz continua com uma taxa extra de R$ 5,00 a cada 100 kWh consumidos. A informação foi divulgada na sexta-feira pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. De acordo com a agência, a manutenção da bandeira vermelha 2, deve-se a condições hidrológicas desfavoráveis e um baixo nível de armazenamento nas hidrelétricas, principal fonte de geração de energia do país. O sistema tarifário aumenta o custo da energia em momentos de escassez da geração. Quando há pouca chuva, o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas cai, o que diminui a produção de energia. Para compensar essa queda, o governo manda acionar usinas termoelétricas a carvão, que são mais caras. A ANEEL pede que os consumidores façam uso eficiente da energia elétrica e combatam os desperdícios. A Petrobras anunciou um aumento de 1,68% nos preços da gasolina nas refinarias. Com isso, o valor passará de R$ 2,1704 para R$ 2,2069 o litro. Com o aumento, o novo valor atingirá uma máxima dentro da política de reajustes diários iniciada há mais de um ano. No acumulado em um mês, a alta chega a 13,38%. A decisão de repassar o aumento do valor do combustível cobrado pela Petrobras para o consumidor final é dos postos de combustíveis. A Petrobras adota novo formato na política de ajuste de preços desde 3 de julho do ano passado. Pela nova metodologia, os reajustes acontecem com maior frequência, inclusive diariamente, refletindo sobretudo o preço internacional e o câmbio. Já o preço do diesel segue
a R$ 2,2964 o litro, em meio ao programa de subvenção do governo federal. O dólar opera em alta, chegando a R$ 4,19 logo na abertura da sessão. Ontem, o dólar fechou em alta de 1,93% a R$ 4,1505, no maior valor desde janeiro de 2016. No ano, o dólar já acumula alta de mais de 26% sobre o real. A maior cotação de fechamento já registrada foi a do dia 21 de janeiro de 2016, quando a moeda dos Estados Unidos encerrou o pregão a R$ 4,16. Já a máxima de negociação foi registrada no dia 24 de setembro de 2015, quando o dólar foi a R$ 4,2484. O aumento das estimativas de inflação fez o governo revisar para cima o valor do salário mínimo para o próximo ano. A proposta do Orçamento Geral da União para 2019, enviada na sexta-feira, dia 31, ao Congresso Nacional, fixou em R$ 1.006 o salário mínimo para o primeiro ano do próximo governo. Em 2019, a fórmula atual de reajuste será aplicada pela última vez. Pela regra, o mínimo deve ser corrigido pela inflação do ano anterior, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, mais a variação do Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma dos bens e dos serviços produzidos no país dos 2 anos anteriores. De acordo com os Ministérios da Fazenda e do Planejamento, o valor do mínimo foi revisado para cima, porque a estimativa de inflação pelo INPC em 2018 passou de 3,3% para 4,2%. O INPC mede a variação de preços das famílias mais pobres com renda mensal de 1 a 5 salários mínimos. A previsão considerou o crescimento de 1% do PIB de 2017, mais a estimativa de inflação pelo INPC de 3,3%. Inicialmente, o governo tinha proposto um salário mínimo de R$ 1.002. As fantasias usadas por 2 estudantes em uma festa universitária em Inconfidentes, em Minas Gerais, geraram polêmica nas redes sociais. 2 jovens postaram uma foto onde aparecem vestidos de goleiro Bruno e Macarrão, os condenados pela morte de Elisa Samúdio em 2010. Na imagem, um deles ainda segura um saco preto com o nome da vítima. Com a repercussão, o Instituto Federal, onde os 2 estudam, divulgou uma nota de repúdio. Na foto, os estudantes aparecem sorrindo com cartazes de identificação colados nas camisetas. Um deles usa luva de goleiro e segura o saco de lixo onde aparece o nome de Elisa Samúdio. Na publicação oficial, o outro estudante colocou como legenda a expressão fantasia raiz. As fotos foram compartilhadas por milhares de pessoas que se revoltaram com a fantasia, inclusive por um coletivo feminista do sul de Minas. O Instituto Federal do Sul de Minas, em Inconfidentes, onde os 2 jovens estudam, divulgou a nota de repúdio nas redes sociais em que diz que o IF Sul de Minas, campus Inconfidentes, repudia veementemente qualquer ato que incite à violência de gênero, feminicídio ou qualquer outro tipo de crime. É considerada a apologia aos atos citados absolutamente inadmissível, e isso não deve ser tratado em hipótese alguma como um tipo de brincadeira. Na publicação da página oficial do Instituto, pessoas ainda pediram punições mais rigorosas aos 2 estudantes. Alguns ainda pediram a expulsão dos alunos. Representantes das principais entidades de caminhoneiros disseram que negociam com o governo após a alta do preço do diesel anunciada pela Petrobras. O aumento de 13% foi anunciado e a Agência Nacional de Transportes Terrestres informou que atualizará a tabela que define os preços dos fretes justamente em razão da variação no preço do combustível. De acordo com o presidente da Confederação Nacional dos
transportadores autônomos, Dilmar Bueno, não há chance de paralisação entre os associados da entidade. A Associação Brasileira dos Caminhoneiros, a ABCAM, também afirma que não apoia uma eventual nova paralisação e acrescenta que não há indicativo de nova greve por parte dos caminhoneiros. Juntas, as associações reúnem 1,5 milhão de caminhoneiros. Segundo a Casa Civil, o governo federal está cumprindo o que foi combinado com os caminhoneiros em maio e continua dialogando com a categoria. Em nota, a pasta informou ainda que as ameaças de paralisação não são dos líderes que comandaram a greve há pouco mais de 3 meses. De quinta a domingo de setembro, o município de Leopoldina cedia a 30ª Feira da Paz, realizada pela Associação das Pioneiras de Leopoldina, com apoio da Coopereste, Prefeitura Municipal de Leopoldina e a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Leopoldina. A 30ª Feira da Paz, que terá entrada franca, apresenta o melhor do artesanato mineiro, shows e gastronomia. Presidida pela senhora Elza Gama Pérez, a APIL convida para a abertura oficial do evento, que acontecerá na quinta-feira, às 18 horas, no Parque de Exposições José Ribeiro dos Reis. Além da abertura oficial na quinta, às 10 horas haverá uma bênção à Feira Paz e no período da noite, às 8 horas, show Grove Trip. 10h30, show Hey Joy. Na sexta, a Feira da Paz terá o show Porteira Elétrica, às 8 horas. E a partir das 10h30, o show Rodrigo de Sá e os Serafins. No sábado, show Davi Heitor e Banda, às 8 horas e às 10h30 da noite, show Surfa. Encerrando a programação no domingo, show 10 Seu Teclado às 12 horas. E show Hermes, Viola e Luiz a partir das 8 da noite. Apenas os anos iniciais do ensino fundamental cumprem meta do IDEB. E o Rio de Janeiro é o único estado que não atingiu a meta em nenhum segmento. Na pacata Carmo da Mata, em Minas, uma escola reescreveu sua história. Em 10 anos, deu um salto. Passou a meta do MEC no 5º ano. A média nacional para os primeiros anos ficou 0,3 ponto acima da meta. Mas o índice de reprovação e abandono é alto. De 2% no primeiro ano, sobe para 15,5% no 6º ano. É o caso de Angel Gabriel, reprovado 2 vezes no 6º ano. Hoje teve reforço em geografia. Nos anos finais do ensino fundamental, houve uma pequena melhora, mas ainda abaixo da meta. Mas quem não fez o dever de casa foi o ensino médio. Nenhum estado cumpriu a meta. A nota do ensino médio subiu 0,1 ponto, mas está quase 1 ponto abaixo da meta. E a taxa de reprovação no primeiro ano está em 23,6%. Se o resultado não tem mudado, esta discussão permanece. Priscila Cruz, da ONG Todos pela Educação, diz que meta não resolve o problema. Uma frente fria acompanhada por um ciclone extratropical no oceano avança pelo litoral do Sudeste nesta terça-feira. O mar fica agitado e há alerta para ressaca entre São Paulo e a região do Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Após a passagem da frente fria, o vento mudou de direção sobre o leste de São Paulo e, por isso, a terça-feira ainda fica nublada, há possibilidade de chuviscos e vai fazer frio. No Rio de Janeiro, o tempo muda com a chegada da frente fria. O céu fica nublado, pode chover com fraca a moderada intensidade ao longo do dia, as temperaturas vão cair e a atenção é para fortes rajadas de vento, que podem chegar a 80 km por hora. Muitas nuvens se espalham, há previsão de um pouco de chuva pela zona da Mata Mineira e a aproximação da frente fria já provoca chuva pela manhã no sul capixaba. A partir da tarde, chove entre Vitória e o Jequitinhonha. Nesta faixa da região, a situação também é de atenção para pancadas de chuva que poderão ser moderadas a fortes e até com raios. No caso de Belo Horizonte, muita nebulosidade se forma, mas não chove. Pelo interior de São Paulo, o sol aparece com força, o que ajuda a esquentar à tarde. E o tempo fica aberto,
Faz calor do Triângulo Mineiro até o norte de Minas Gerais. Mínima prevista de 11 graus em São Paulo e 16 no Rio de Janeiro. Em Vitória, a temperatura alcança 30 graus, máxima de 26 em Belo Horizonte, 24 graus no Rio de Janeiro. As altas temperaturas nas cidades da Zona da Mata e Campo das Vertentes devem ser amenizadas nos próximos dias. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia, há possibilidade de chuvas isoladas em grande parte das cidades da região. As chuvas devem derrubar as temperaturas durante a semana e a previsão de mínima é de 10 graus para as cidades de Juiz de Fora, Barbacena, Ubá, Muriaé, São João del Rei e Viçosa. Nenhuma das cidades da região tem previsão de máxima superior a 25 graus. A umidade relativa do ar segue alta devido à proximidade marítima. Ela varia entre 95% pela manhã e 45% no decorrer do dia. Também há previsão de ventos fracos e moderados na região. Aqui em Muriaé, o dia vai ser de sol com muitas nuvens, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. E as temperaturas variam entre 18 e 26 graus. Em Miraí, o dia também vai ser de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora. E as temperaturas variam entre 20 e 27 graus. Já em Eugenópolis, o dia vai ser de sol com muitas nuvens, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. E os termômetros indicam 19 de mínima e 26 graus de máxima. A lutadora Poliana Botelho vai encarar a americana Cíntia Calvillo no UFC Buenos Aires, que acontece no dia 17 de novembro. Na sua última luta, no UFC Chile, Poliana Botelho precisou de apenas 33 segundos para nocautear a japonesa Syuri Kondo. Antes, ela tinha estreado com vitória no maior evento de MMA, derrotando a americana Per Gonzalez. Em seu cartel como profissional, Poliana Botelho tem 7 vitórias e apenas uma derrota. A americana Cíntia Calvillo vem de uma derrota diante da ex-campeã do peso palha, Carla Esparza, no UFC 219. Ela tem 6 vitórias e uma derrota na carreira, já tendo feito 4 lutas no UFC. De hoje aqui com a Poliana Botelho, a nossa campeã. E aí, Poliana, beleza? Dando uma curtida em Muriaé? Eu vim dar uma voltinha aqui. Infelizmente eu tive uma lesãozinha bem pequena aí, que eu fiz uma ressonância, mas tá tudo ok. Segunda-feira eu tô de volta. Hoje eu tô voltando, mas segunda-feira eu tô de volta aos treinos e preparando para essa próxima luta aí. É isso aí que eu ia te perguntar. Como é que estão os treinamentos, preparativos? Próxima luta 17 de novembro, é isso? Isso aí, 17 de novembro na Argentina contra a Cíntia Calvillo. Eu conto com a torcida da galera inteira de Muriaé, mas gente, ainda não comecei minha preparação, como eu disse, eu vim de lesão. Mas agora segunda-feira eu já estou de volta, se Deus quiser já está tudo 100%. Eu vou dar o melhor de mim lá, vou treinar, vou me entregar nos treinos, perder um bocado de peso, né? E tá bem preparada para essa luta aí. A zebra decidiu passear na madrugada de hoje em Nova York. Em uma atuação para esquecer, Roger Federer sofreu uma das derrotas mais improváveis de sua carreira, ainda nas oitavas de final do US Open. O suíço tinha o controle da partida contra o australiano John Millman, o 50º do ranking, mas errou demais. Foram 76 erros não forçados, principalmente a partir da reta final do segundo set, e permitiu uma virada inacreditável em 3-1, em 3 horas e 34 minutos de confronto. Federer definitivamente não estava no seu melhor dia, e Millman pôde aproveitar em quadra após o jogo. Vamos a um breve intervalo e na volta você vai ver as vagas de emprego em Muriaé e as notícias do Giro Policial. A gente volta já. Alunos da Escola Municipal Dr. Antônio Canedo visitaram a TV Atividade. Essa turminha conferiu de perto como funciona uma emissora de TV e todo o processo de como é feito o jornal Atividade e o programa Esporte Atividade. Durante a visita, eles conheceram os estúdios, a ilha de edição,
tiraram dúvidas de como funciona cada etapa de um telejornal e como é feita a programação da emissora. Com a visita, essa galerinha teve a oportunidade de conhecer de perto tudo o que acontece nos bastidores de uma televisão. E no final, os estudantes e as professoras fizeram um registro com muitas fotos. A 63ª edição da Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Muriaé acontecerá de amanhã até domingo. A programação será a seguinte: amanhã, Canta Muriaé e Banda Zen. Quinta-feira, João Lucas e Marcelo e Guilherme Souza e Banda. Sexta-feira, Banda Marofage e Chaparraus do Brasil. No sábado, tem Edson e Lucas e Júnior e Gustavo. No domingo, tem Banda Backlands e Banda A Lenha. Além dos shows, o público poderá conferir o pavilhão agrícola e industrial. Também haverá concurso leiteiro, mini fazenda, provas de animais, pavilhões, etc. A programação pode sofrer alguma alteração. A festa é organizada pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Muriaé. Em comemoração ao Dia do Muriaense, os paraquedistas do Exército farão pela primeira vez em Muriaé um salto na próxima quinta-feira, dia 6, às 14h, no campo do ginásio poliesportivo Rodrigo Flores de Abreu, o conhecido Rodrigão. Promovida pela Prefeitura Municipal, em parceria com o Exército Brasileiro. A iniciativa inédita tem o objetivo de parabenizar os muriaenses pela data, proporcionando ao público um espetáculo no céu. O salto contará com a participação de 11 militares da equipe de cometas, pertencente ao comando da Brigada de Infantaria Paraquedista do Rio de Janeiro, sendo 10 paraquedistas e um piloto. A Prefeitura Municipal e o Exército convidam todos os muriaenses e pessoas da região para assistirem ao salto. A entrada é gratuita. Haverá ainda atrações para as crianças, como pula-pula e distribuição de pipoca, algodão doce e picolé. O Hospital do Câncer de Muriaé da Fundação Cristiano Varela abriu uma nova vaga de emprego. A oportunidade é para a função de motorista. Os pré-requisitos são carteira de habilitação categoria AD, experiência comprovada no cargo, atenção concentrada e bom relacionamento interpessoal. Os interessados devem cadastrar o currículo no link Trabalhe Conosco no site fcv.org.br. O prazo termina na quinta-feira. E o Cine, o Sistema Nacional de Emprego de Muriaé, disponibiliza hoje um total de 9 vagas com salários de até R$ 1.333. Duas vagas para ajudante de obras, vaga exclusiva para deficientes. Uma vaga para cozinheiro de restaurante, obrigatório experiência na carteira, noturno. Uma vaga para supervisor comercial, obrigatório experiência na carteira e conhecimento sobre instituição de ensino. Uma vaga para técnico de laticínios, obrigatório experiência em laticínios. Duas vagas para vendedor interno, obrigatório experiência na carteira, com vendas e telemarketing e habilitação AB. Uma vaga para vendedor pracista, obrigatório experiência na carteira, com vendas externas. E uma vaga para vendedor pracista, obrigatório experiência na carteira, com vendas externas, possuir moto e habilitação A. Para se candidatar a uma vaga na unidade de atendimento do Cine, o interessado deve levar CPF, cartão do PIS possuir e carteira de trabalho e previdência social. O endereço do Cine de Muriaé é na Avenida Juscelino Kubitschek, 1337, dentro do posto da UAI, a unidade de atendimento integrado. Interessados devem comparecer ao Cine ou podem se inscrever pela internet no link que aparece aí na sua tela. E agora tem os destaques do Giro Policial. A Polícia Militar de Muriaé apreendeu na tarde de ontem certa quantidade de entorpecentes no bairro Santa Terezinha. Uma equipe da PM realizava patrulhamento pelo bairro e deparou com um indivíduo em atitude suspeita.
Ele foi abordado, sendo encontrado com o mesmo 6 papelotes de cocaína, os quais ele alegou que seriam para consumo próprio e apontou o local onde teria comprado a droga. Em uma residência, os policiais militares abordaram um casal e localizaram outros 24 papelotes de cocaína e a quantia de R$50. Questionados, eles também alegaram que seriam usuários de drogas e não souberam apontar de quem seria o material encontrado na casa. Os 3 foram conduzidos à delegacia de polícia para prestar esclarecimentos. Um jovem de 23 anos foi preso na manhã de domingo com uma arma de fogo na cidade de Miraí. Por volta das 10 horas, a Polícia Militar recebeu informações que havia ocorrido um acidente de trânsito, sendo que a vítima, condutor da motocicleta preta envolvida no acidente, estava com um objeto aparentando ser uma arma de fogo na cintura. De imediato, os militares foram até o local onde havia ocorrido o acidente. Contudo, o suspeito e a motocicleta já não estavam mais por lá. Em seguida, os policiais realizaram rastreamento em vários pontos de Miraí, quando, na rua Epaminondas Fontes, no bairro Indaiá, a guarnição deparou com o suspeito na garupa de uma motocicleta preta. O veículo foi interceptado e os ocupantes do veículo foram abordados. Após busca pessoal, foi encontrado na cintura do passageiro da motocicleta um revólver calibre 22 carregado com 2 cartuchos intactos e 3 deflagrados. O autor foi preso por porte ilegal de arma de fogo, sendo conduzido até a delegacia de polícia juntamente com o material apreendido. E o Jornal Atividade termina aqui. Você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp 99827-7695. Acesse nosso conteúdo no site redeatividade.com e inscreva-se em nosso canal youtube.com/redeatividade de comunicação. A nossa fanpage é facebook.com/tvatividade, o Twitter é @atividadecom e o Instagram é @redeatividade. Boa tarde e logo mais às 7 da noite a gente se vê aqui. Até lá!